Boa noite a todos, senhoras, senhores. Eu convido o secretário José Antônio Palimoski a que tome assento aqui junto à mesa. Nós vamos dar sequência à nossa audiência pública de número 35, na sua segunda parte. A Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000, no seu artigo 48, parágrafo único, assim reza: a transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão dos planos, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamento. Esta audiência pública reger-se-á pelo regimento interno, nos seus artigos 213 e 214, e para ela foi fixada a seguinte pauta: convite. Audiência pública de número 35, a ocorrer nos dias 6 e 7 de novembro de 2012, parte 1 e parte 2, respectivamente. E o projeto a ser discutido é o projeto de lei de número 11.192, de 2012, de autoria do prefeito municipal Miguel Haddad, que fixa o orçamento público para o exercício de 2013. Considerando que a discussão da matéria teve início no dia de ontem, dia 6 de novembro, quando o senhor José Roberto Risotti, diretor da Secretaria de Finanças, juntamente com o senhor secretário municipal de Finanças, o senhor José Antônio Palimoski, e demais membros da equipe, fizeram a devida exposição do projeto de lei de número 11.192, que fixa o orçamento público para o exercício de 2013, abordando todos os seus aspectos, prosseguiremos hoje com os debates. Para isso, a palavra estará aberta para as indagações e esclarecimentos a serem dirigidas a cada um dos senhores secretários que estiverem presentes sobre temas pertinentes às suas respectivas pastas, na seguinte ordem de precedência: eleitores, cidadãos, convidados oficiais, representantes legais das instituições públicas e privadas e, por fim, os vereadores. Os interessados em se manifestar deverão se inscrever com os funcionários Rosana, que está aqui embaixo, e com o Gabriel, que está lá em cima, tá? E cada um terá até 5 minutos para realizar as suas perguntas e considerações. As perguntas consideradas improcedentes, impertinentes ou estranhas à matéria em debate serão previamente indeferidas pela presidência. Muito bem. Então, lida a maneira como nós faremos essa audiência pública, nós temos, de novo vou citar, nós temos aqui a Rosana na parte de baixo e o Gabriel na parte de cima, para quem queira fazer a sua inscrição e fazer o seu questionamento. Nós temos, ontem já tivemos os dois que fizeram perguntas, e de novo hoje eles se inscreveram. Como nós estamos numa segunda parte, será permitido, que façam de novo algum tipo de questionamento. Então, o primeiro inscrito é o Fábio Storari. Eu convido para que venha fazer a sua pergunta. Você vai... E já peço ao Gilberto também, que já desça aqui, Gilberto. Você está pertinho, pode ir. Não tem nenhum problema. Não, hoje a introdução já foi feita ontem. Olha, a continuação do que não teve, na sua opinião, na minha opinião, teve. Se o senhor não estava presente, ou se estava presente e não entendeu, o problema presente, é do senhor. Então, por favor, o senhor passe a respeitar mais a Casa de Leis. Já que o senhor foi candidato a vereador, deveria respeitar um pouco mais. Tá bom, então. O senhor terá 5 minutos para fazer o seu questionamento. Obrigado, espero que o seu questionamento presidente. de hoje seja melhor do que o de ontem, diga-se de passagem. Aliás, vamos lá, eu gostaria de fazer uma fala, inclusive, já fazendo uma colocação sobre o que aconteceu ontem, como o senhor mesmo ficou perplexo, presidente, a primeira vez que eu vejo uma audiência pública de orçamento que não aconteceu, porque eu frequento as audiências públicas de orçamento, o senhor sabe disso, e a gente sempre vê o calor
que ocorre nessas audiências de orçamento, né? Tanto da parte dos senhores vereadores, quanto da parte das pessoas que vêm para a plenária. E ontem fiquei surpreso também com o que ocorreu. Por isso, me dirigi pessoalmente aos senhores daquela forma. Me desculpem. O que eu gostaria de esclarecer até sobre o que eu falei ontem é que eu olhei mais uma vez todo o processo que está colocado no formato da minuta, né? E eu gostaria de pedir, então, só 2 esclarecimentos para que a gente possa continuar pensando, né, e talvez as pessoas mais participarem, a respeito de como é feito no final, quando o ano termina e os orçamentos são conferidos, se realmente cada secretaria usou aquilo que estava previsto dentro da lei. Eu sei que, normalmente, muitas vezes, né, sobra verba de cada secretaria. E, quando essa verba sobra, o certo é que isso vá para um reajuste e que aquele montante que sobrou no final possa ser ampliado. Então, eu gostaria de saber, mais ou menos, dentro dessa gestão que aconteceu, quais foram essas sobras e se isso já está contemplado naquele valor final, para a gente poder até entender melhor como que isso pode ser enxugado num próximo processo. Obrigado. Muito bem. Quem responderá? O José Roberto Risotti? Com certeza. Eu gostaria de fazer... Está dentro do prazo dos 5 minutos. Mas assim, só um adendo, assim, é que durante muito tempo, né, a gente pediu para que a audiência pública tivesse esse formato que o senhor anunciou hoje, né? Que a fala primeiro do cidadão, do jeito que o senhor colocou. Eu acho que essa ordem é uma conquista nossa toda, da sua presidência, da casa e das pessoas que frequentam as audiências públicas, né, presidente? Então, eu gostaria de de dar os parabéns ao senhor por isso e dizer que fico muito feliz que a gente está conseguindo melhorar o nosso processo democrático. Boa noite. Muito obrigado pelas palavras, Fábio. Esse é um formato que a gente já adotou desde que assumimos a presidência da casa e tem sido feito dessa forma e tenho certeza que assim continuará no processo democrático que a cidade de Jundiaí implementa no seu dia a dia. Para responder, então, o José Roberto Risotti, diretor da Secretaria de Finanças. Bom, boa noite, presidente. Boa noite a todos. É preciso primeiro esclarecer alguns aspectos do orçamento, do formato do orçamento brasileiro. O orçamento brasileiro segue um padrão muito exclusivo de nós aqui, que nós colocamos, os brasileiros colocaram. O orçamento é programático, ele não é impositivo, ou seja, todas as ações, todas as atividades e os projetos que ele contém não necessariamente devem ou podem ser concluídas na sua plenitude. Eu ontem tive a oportunidade de explicar que nós fazemos o orçamento muito cedo. Nós começamos a elaborar o orçamento em junho, maio, junho de cada ano. E nem sempre é possível avaliar ou colocar com tanta precisão todas as ações e os valores que vão ser colocados. Então, muitas vezes, algumas ações, em razão dos processos burocráticos, em razão dos processos de atendimento à legislação brasileira, especialmente a de licitações, não têm o mesmo valor, a mesma expressão monetária que estão colocadas no orçamento. Então, nós temos inúmeras variáveis para controlar, e algumas que não controlamos. A primeira delas é preço. Em razão de vários dispositivos legais, nós temos que fazer pesquisa de mercado, e muitas vezes os preços não correspondem àquilo que está sendo projetado um ano antes, quase. Então, não é incomum que determinadas ações terminem com os seus valores não utilizados. Isso também não quer dizer
que, pelo fato de não ter utilizado na plenitude, que ela não será necessária no ano seguinte. Então, é tudo uma questão de avaliação e de planejamento ao longo do tempo. Algumas são mais fáceis de serem alcançadas do ponto de vista de cálculo, outras, pela sua complexidade, não. Quanto a reajuste, isso também é uma questão que tem que ser colocada de maneira bem clara. Não se reajusta o orçamento, ou seja, um orçamento não é o anterior com um multiplicador. Cada ação tem a sua avaliação. É claro que algumas, como eu disse, em razão da complexidade, são mais avaliadas com proximidade do que outras. E isso, muitas vezes, é decorrente do conjunto de informações que devem ser consideradas ao longo do tempo, porque muitas vezes as ações são complementares, não são exclusivas. Ou seja, um orçamento, como eu disse ontem, é uma atividade, é uma peça complexa. Não é algo que se possa dizer que A mais B igual a C. Não é? Em razão, inclusive, da legislação que assim o exige. Presidente, só me permita fazer aqui uma complementação, né? Acho que para tentar ajudar a ilustrar para todas as pessoas que estão aqui, a pergunta do Fábio. Você sabe que ontem nós abordamos aqui a questão da margem de suplementação, né, de remanejamento, melhor, em nível de 10% para o próximo ano, previsto para o próximo ano. Essa é a margem que, naturalmente, o próximo prefeito terá para poder fazer o manuseio e o manejo dos recursos orçamentários. Desde que a Câmara, naturalmente, o presidente está frisando com propriedade aqui, até porque isso é a proposta que veio para cá do Executivo, que naturalmente vai ser avaliada pelo Legislativo e que tem aí o poder de fazer ajustes, e o ajuste que fizer será absolutamente obedecido. O orçamento ele tem uma dinâmica que ele funciona com base na capacidade que nós temos de arrecadar e na capacidade que a gente tem que dar execução para aquilo que você arrecada, até porque a gente não gasta mais do que aquilo do que entra nos cofres públicos. E existem dispositivos legais, no caso a Lei de Responsabilidade Fiscal, criou uma série de ferramentas para a gente poder bem administrar o dinheiro público. Ela não prevê só um bom planejamento e a transparência no uso do recurso. Ela prevê também que você use ferramentas, por exemplo, quando o nível de atividade econômica decresce e cai a ponto de prejudicar, por exemplo, a execução daquilo que você planejou, das despesas, Fábio, você pode limitar os empenhos. Você tem um dispositivo legal, no artigo 9º, que te permite a limitação dos empenhos para você não incorrer num prejuízo maior ali na frente. Ou seja, então você tem uma série de dispositivos e uma caixa de ferramentas para você poder usar na medida em que você vai executando o orçamento. E com relação às sobras, não existem sobras, né? O que existe é que, na verdade, quando não se consome toda a dotação orçamentária programada no início do ano, como o Risotti frisou bem aqui, a gente começa a fazer o orçamento muito cedo, essas sobras, entre aspas, elas se convertem naturalmente em economias orçamentárias que depois podem ser revertidas em superávites, né? E que naturalmente servem para fomentar ou para acrescentar o próximo orçamento, ou seja, você tem um reforço de ação orçamentária que você pode trabalhar também, de novo, dependendo do curso do orçamento do ano seguinte, dependendo do nível da sua arrecadação, ou seja, o orçamento é uma peça absolutamente dinâmica que tem que ser administrada de maneira dinâmica e olhando todos esses componentes. Enfim, acho que assim fica bem, ou pelo menos tentamos aqui explicar todas essas situações. Se ficou faltando alguma coisa, alguma questão a mais, nós estamos à disposição. Próximo inscrito é o Gilberto Valverde, e eu já pediria para que as presidentes do Sindicato de Servidores, a Ireni, já descesse aqui embaixo, né, que você é a próxima inscrita a fazer perguntas. Enquanto o Gilberto se dirige, eu registro a presença entre nós dos vereadores Zé Aparecido, Roberto Conde, Gustavo Martinelli, Marcelo Gastaldo, vereador Tico, vereador Mingo Fontebasso e da vereadora Ana Tonelli. Senhor Gilberto, o senhor tem 5 minutos para a sua pergunta. Não, beleza. Bom, boa noite a todos, à mesa, aos vereadores, aos presentes aí. Ontem nós começamos a abordar o assunto lá das duas SA, né? E você me falou que estava lá no artigo 6º, a dotação lá de 12.821 lá para DAI e 12.150 para a Sijum, né? Mas aí, dando uma olhada, tentando entender o orçamento,
Aí na página lá 472 e 473, eu vejo que a Sijum tem 671 mil e a DAI 12 milhões 150, que somados dão os 12 milhões 821. Eu não sei se aí faltou um descritivo das ações da Sijum, né, nesse final aqui do orçamento, como é que é feito isso, se você puder depois explicar, que tem o do DAI e do Sijum não tem. Outra coisa, com relação, que você acabou, inclusive, de falar, que era a minha dúvida, da sobra de caixa, o superávit aí. Eu vi aqui no orçamento que tem um superávit de 364 milhões. Se isso é sobra de caixa que vai ficar para o próximo mandato, ou efetivamente, quanto vai ficar em caixa para o próximo governo, né? Então, seria a segunda pergunta. E a terceira, mais ao Julião, né, o presidente da casa, os vereadores vão ter até dia 9 para apresentar as emendas ao orçamento. E se essas emendas são discutidas aí com o Executivo para ver se não se desconfigura o orçamento, né? E se nós podemos ter acesso a essas emendas a partir do dia 10, porque parece que vai ser votado o orçamento dia 11, ou entre 11 e 18. Para a gente também... Oi? Tá? Então, seriam essas três perguntas aí com relação ao descritivo aí da DAI e da Sijum, o saldo em caixa e a das emendas aí, se a gente vai poder ter o acesso delas aí até antes da votação para a gente discutir com o pessoal aí. Obrigado. Gilberto, vou começar eu respondendo a você, porque a minha parte eu acho que é mais simples e tranquila, tá? Primeiro, o dia 9 é dia 9 de novembro, agora, certo? Na sexta-feira é o último prazo para que os vereadores apresentem as emendas ao orçamento. Essas emendas, elas não necessariamente, não têm essa obrigatoriedade de ser discutidas com o Executivo. Ela passa pela avaliação aqui do nosso departamento jurídico, do nosso departamento financeiro e pela comissão mista, que é formada pela Comissão de Justiça e Redação, em conjunto com a Comissão de Finanças, Economia e Orçamento. Tá? E essa comissão define, né, através de uma votação entre os 10 membros que compõem essas duas comissões, se as emendas virão à pauta, se virão no plenário para serem discutidas e votadas quando do orçamento. A votação do orçamento, para que os vereadores tenham o recesso no final do ano, ele tem que ter sido votado. Nós temos sessões ordinárias até o dia 18 de dezembro, desculpa. Até o dia 18 de dezembro, tá? Então, o orçamento deverá ser votado até o dia 18 de dezembro. Se ele não for votado até o dia 18, a Câmara não entra no recesso e nós continuaremos, né, o nosso trâmite normal, fazendo as sessões até que se vote o orçamento. Tá? Se tiver emenda, nós temos duas votações do orçamento. Nós temos o primeiro turno e o segundo turno de votação, para que depois ele vá para a sanção ou veto por parte do Executivo. Esse é o trâmite, sim, senhor. Da mesma forma como nós podemos alterar, o prefeito tem o direito de vetar. E o veto volta para a Câmara, se acontecer, e a Câmara derruba ou mantém o veto como um projeto normal. Ok? Registro também a presença do vereador Zé Dias. Respondendo à primeira questão, Gilberto, na verdade é o seguinte, o artigo 6º que eu mencionei para você ontem, até por uma questão que dispõe a Lei 4.320, que é a disciplina das finanças públicas no Brasil, né, e a Constituição Federal, ela não implica com que as empresas trabalhem no mesmo regime que trabalha a administração pública, que nós temos que fazer aqui todo o descritivo do plano de investimentos. O que nós temos aqui é a informação, e a lei assim determina, que a gente coloque no texto da lei de orçamento, que é autorizativo depois da aprovação da Câmara, o valor de investimento dessas duas empresas que está aqui, que é de 12.821.000
né, sendo que a DAI fica com 12.150 e a Sijum fica com a diferença. Esses valores estão no plano plurianual, ou seja, nós não interagimos, não vai encontrar no plano orçamentário a mesma forma como você encontra, por exemplo, os investimentos em obras públicas, com a mesma disposição os investimentos das empresas das SAs. Elas estão submetidas, inclusive, não só à fiscalização do Tribunal de Contas, mas também à legislação que disciplina a atuação no âmbito das sociedades anônimas no Brasil. Por isso, elas publicam seus balanços, elas fazem os seus planos de investimentos, mas elas têm a sua própria autonomia e o seu próprio rito processual. Então, você não vai encontrar nenhuma disposição na forma como você vai encontrar, por exemplo, os recursos que são destinados para a Secretaria de Obras fazer os investimentos. Com relação à questão da sobra financeira, se você olhar a última audiência pública do segundo quadrimestre de 2012, ali você tem os haveres financeiros que compõem os recursos e ativos, né, que a gente chama os ativos financeiros disponíveis, que é a disponibilidade de caixa e os haveres financeiros do Instituto de Previdência, as aplicações financeiras do município. Essas, sim, elas têm que ser compatíveis, principalmente no último ano de governo. Existe um dispositivo na Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 42, que não tem a ver com a questão da sobra orçamentária. Nós temos que ter o seguinte, o que diz o artigo 42? Você só pode passar uma ação orçamentária para o exercício seguinte na medida em que você deixa o lastro financeiro, ou seja, o dinheiro em caixa. Então, se você quiser ver quanto tem de disponibilidade, está lá no nosso portal da transparência, né? É alguma coisa em torno de 200 milhões de reais hoje, grosso modo, te informando, que são recursos que lastreiam todos aqueles empenhos que foram feitos e aquilo que está, que a gente chama voando, ou seja, aquilo que ainda não se materializou, mas que em algum momento vai se materializar, vai se transformar numa despesa, você vai pagar, e aí você vai baixar o caixa. São duas coisas distintas. Muito bem. Gostaria de registrar também a presença do vereador Silverman e convidar a Eleni Mocim Fávaro para que faça o seu questionamento. Ela que é a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos na nossa cidade. Boa noite, Júlio, presidente da nossa Câmara. Boa noite, secretário Panimoski, Risoto, Roseli. Boa noite a todos, senhores vereadores. O sindicato se coloca nessa noite não realmente para fazer alguns questionamentos sobre o orçamento, mas para apresentar a demanda dos trabalhadores, já que, se vamos ter a nossa campanha salarial aberta em fevereiro ou março, precisamos que os recursos estejam previstos no orçamento de maneira a atender essas demandas. Nós observamos que, de acordo com a página 16 e 17 da peça orçamentária, nós temos que os gastos atuais até o segundo quadrimestre, o limite de gasto com o pessoal ficou em 34%. Observamos também que a previsão para o ano que vem... Obrigada, ficou mais confortável. Nós podemos observar um crescimento em 10% do orçamento, tendo como limite para gastos com o pessoal 44% do orçamento. Isto é um número muito interessante que agrada a categoria e vemos que, neste limite, é possível atender estas demandas que nós gostaríamos de protocolar nessa noite aqui com o secretário de Finanças e com o presidente da Câmara, para que se observasse realmente a qualidade das reivindicações e que elas fossem atendidas dentro desse limite. Nós trabalhamos desde o piso salarial, que nós gostaríamos de ver mudado para R$ 1.206,99, equiparando-se ao menor cargo em comissão que tem este valor. Então, não é justo que um servidor estatutário de carreira não tenha um piso igual ao menor cargo em comissão. Então, essa reivindicação ela já é feita há algum tempo e gostaríamos de vê-la atendida para o próximo ano. Também a recomposição da inflação deste período, do exercício de 2012 e ainda de 2011, que é um entendimento da categoria que o plano de cargos não absorveu esta inflação. Tá?
correção para o valor do cartão alimentação, de acordo com os parâmetros do DIEESE, mais ganho real. O valor de um benefício que nós conquistamos ainda em 2011, de 1,5 da Folha, para que se institua, então, neste ano, um novo benefício, já que o ano passado, aliás, este ano aqui, né, por ser um ano eleitoral, nós não conseguimos absorver isso como novo benefício, e sim ele ficou como colocado no cartão alimentação. Revisão no plano de cargos e carreiras, nós temos demandas específicas de alguns grupos, né, de trabalhadores da saúde que ficaram sem um enquadramento realmente merecido. E aí nós não podemos deixar de fazer isso nesse próximo ano. Bem como a revisão do Estatuto do Magistério, que atinge os quadros da educação. Ainda, nós queríamos verificar com empenho interessante para a capacitação, uma verba que dê a capacitação para todos os servidores, verbas para investimento no ambiente de trabalho e equipamentos de proteção e segurança, tanto em qualidade como em quantidade. Estas são questões importantes que devem ser investidas, não exatamente só no salário, mas em todo o ambiente de trabalho dos servidores. Dessa forma, eu acredito, senhores, que os 10% crescidos do orçamento serão possíveis de atender a estas reivindicações, e o que o sindicato observa, que, felizmente, todos os anos nós temos uma previsão orçamentária em nossa cidade e ela se compõe, o que nos dá uma tranquilidade. E, a cada ano, ela é aumentada, ela cresce. Isso dá uma segurança para a nossa economia e, com segurança, o sindicato pode fazer esta reivindicação nesse momento. Então, realmente, é mais uma reivindicação de comportar no orçamento as questões dos trabalhadores. Eleni, eu havia lido até que o que não fosse demanda não seria permitido, mas achei por bem não interromper a presidente do sindicato. Eu acho que o momento não era, me desculpe, mas vou ser muito honesto, não era para isso. A gente vai receber a demanda, vamos dar o encaminhamento que a demanda merece, certo? Só que o local para se fazer uma reivindicação não é na discussão. Como você mesmo disse, é uma reivindicação para a questão do dissídio. Então, a gente entende e não vou aqui entrar no mérito. Só estou dizendo que não quis interromper, até porque não existe nenhum questionamento. Nós estamos agora na questão do questionamento a respeito do orçamento. Vamos receber e será dado encaminhamento, como essa Câmara sempre fez e sempre atendeu ao sindicato, ok? Que bom. Eu agradeço a atenção de todos. Para o Júlio? Presidente, eu não me incomodo, né, de uma forma. A gente encaminha depois, faz um protocolado junto à Secretaria Municipal de Recursos Humanos e dá início a um processo administrativo para sequenciar depois as providências pós-aprovação do orçamento. Servidores se sentirão muito agradecidos, e essa é uma atenção especial num momento que poderia não ser o mais apropriado, mas é um fórum muito importante para a cidade e onde nós podemos fazer, né, essa discussão. Agradeço a atenção de todos mais uma vez. Essa assinatura aí, mais 100 mil, você faz uma viagem em torno do mundo. Bem, vou perguntar a Rosana e ao Gabriel se temos mais alguém inscrito. Não tendo. Então, eu vou citar os secretários que estiveram presentes conosco nessa noite. O secretário Jorge Atim, de Abastecimento da Agricultura, o secretário Clóvis Marcelo Galvão, de Administração, o secretário Antônio Carlos de Castro Siqueira, de Assuntos Fundiários, o secretário Fernando de Souza, de Assuntos Parlamentares, o secretário Horaci Gotardo, da Casa Civil, o secretário de Castro Nunes Filho, Desenvolvimento Econômico,
o secretário professor Francisco José Carbonari, da Educação e Esportes, a secretária Penha Maria Camunhas Martins, da Cultura, o secretário José Antônio Parimós, que se encontra aqui na mesa, bem como o diretor José Roberto Risotti, a secretária doutora Maria Aparecida Rodrigues Mazola, da SEMADES, que é a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, o secretário arquiteto Jadson José Espino, de Planejamento e Meio Ambiente, o professor doutor Itibagi Rocha Machado, secretário da Saúde, o professor Alaércio Borelli, secretário adjunto de Esportes, o senhor Tresmonte, representando o diretor da Faculdade de Medicina, doutor Edmir Américo Lourenço, e a senhora Maria Olívia Gonçalves Pereira Neto, representando a primeira-dama Maria Rita Steck Haddad. Não havendo mais questionamentos do público, eu pergunto aos vereadores se alguém gostaria de fazer algum tipo de questionamento. Não havendo também questionamentos por parte dos vereadores, nós vamos encerrar a segunda parte da audiência. E agora, viu, Fábio, também faço questões aqui. É que da maneira como você falou, passou uma impressão errada também para esse presidente, que tem que defender aqui o poder legislativo e as atitudes que são tomadas aqui dentro. Fica aceito o seu pedido e também faço o mesmo a você em relação à minha fala também, porque, na realidade, a gente tem que defender o poder legislativo como um poder instalado na nossa cidade. Tá? Parabéns pelo questionamento que você fez hoje aqui, ok? Concluídos os trabalhos e não havendo mais perguntas a serem feitas aos senhores secretários, agradecemos a eles sua presença e os seus esclarecimentos. Agradecemos também aos senhores vereadores e a todos os demais que prestigiaram os nossos trabalhos. Está encerrada a segunda parte da audiência pública do orçamento. Muito obrigado e, sob a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos desta noite.